No entanto, mesmo antes da Europa se deparar com esta sociedade obscurecida pelo terror religioso, alguns indivíduos já demonstravam descontentamento com os argumentos eruditos baseados apenas na autoridade. Um exemplo foi Roger Bacon, um franciscano da Universidade de Oxford, que em 1240 já realizava experimentos com ótica, fabricava lentes planas e côncavas. Bacon escreveu 3 livros, Opus Majus, Opus Minus e Opus Tertium, nos quais descrevia os resultados de suas observações e de seu pensamento. Bacon dizia que apenas a lógica, a observação, não seriam suficientes para descrever a realidade. A experimentação seria fundamental. Ele previa um mundo repleto de realizações humanas, como máquinas capazes de voar e navegar embaixo d'água, movidas por si mesmas. Encadernou suas obras e as enviou para Roma, buscando apoio do Papa Clemente IV. Não é possível aceitar os argumentos destes eruditos que fundamentam suas opiniões simplesmente na sua autoridade administrativa, que se baseiam nos costumes estabelecidos há muitos anos atrás. O que estes senhores fazem na realidade é esconder sua ignorância em discursos pomposos. Alguns séculos depois, Leonardo da Vinci dizia: nenhum achado feito pelo homem pode ser definido como verdadeiro se não for antes demonstrado experimentalmente. Ao estudar fenômenos da natureza, precisamos experimentar em diversas condições e circunstâncias até que possamos alcançar uma regra geral que se aplique a todas as experiências. E para que propósito servem estas regras? Elas evitam que enganemos a nós mesmos ou enganemos a outros, com promessas de resultados que não serão alcançados. A primeira academia conhecida foi criada em Nápoles, na Itália, entre 1560 e 1565, pelo experimentalista Battista della Porta. A Academia Secretorum Naturae congregava pessoas interessadas no experimentalismo, em contraposição à explicação puramente religiosa. Eles cultivavam a crença de que havia fenômenos naturais que poderiam ser observados, experimentados e testados, que não estavam vinculados ao conceito do divino. Alguns anos depois, a academia foi fechada pela Inquisição, sob a alegação de que os acadêmicos lidavam com bruxaria. Em Florença, o filho único de nobres muito abastados, Federico Cesi,
a contragosto da família, ficou fascinado com a ideia dos experimentalistas. Associou-se a Galileu Galilei e juntos criaram a Academia dei Lincei. Os objetivos da academia ficaram registrados no documento de sua fundação: a liberdade do intelecto, o amor pela verdade, a confissão da ignorância, a realidade e não a dialética como a verdadeira fonte do conhecimento humano, a matemática e a experimentação como os únicos preceitos necessários para conhecer-se qualquer coisa no mundo. Após a morte de Frederico, a academia foi fechada pela Igreja e só foi reinaugurada séculos depois. Galileu conduziu seus experimentos de astronomia e de física até ser acusado de heresia pela Igreja e condenado à prisão domiciliar perpétua. Uma de suas heresias foi dizer que a Terra girava em torno do Sol. Essa nova forma de pensar tornou-se irreversível e consolidou-se com Francis Bacon, com o Novum Organum, e René Descartes, com o discurso sobre o método, segundo o qual a observação deve ser substanciada pela demonstração experimental, tal qual a matemática. Não confiar apenas na lógica, mas também testar a ideia e demonstrá-la. Somente assim uma ideia poderia ser validada. Essa nova forma de pensar acredita a razão, a capacidade de explicar racionalmente os fenômenos naturais e sociais. A razão humana seria a luz, capaz de esclarecer. Uma de suas principais características era a rejeição à injustiça e à intolerância religiosa. A Inglaterra anglicana não estava sob a influência direta de Roma. No reinado de Carlos II, a partir de 1660, a liberdade de pensamento foi incentivada, permitindo o avanço do experimentalismo, até sua oficialização em sociedades científicas. A primeira academia a receber o reconhecimento e financiamento oficial do Estado foi a Royal Society, em Londres. Diferente da experiência das academias italianas, que foram perseguidas e fechadas pela intolerância religiosa, a Royal Society foi o primeiro lugar onde esses novos pensadores podiam se reunir e discutir suas ideias, com liberdade e ainda contando com o apoio financeiro do rei. A Royal Society criou a primeira revista científica regularmente publicada, cujos trabalhos eram previamente avaliados pelos demais membros da academia. Costuma-se pensar que um método científico foi resultado de um conjunto de homens educados, ilustrados, que sentaram-se, pensaram e chegaram à conclusão que tinha que ser a demonstração, etc. e tal. No meu entender, foi algo muito mais profundo. Foi uma revolta social, está mais para as ciências sociais que para as ciências exatas. Era uma revolta, indignação contra o absolutismo total do dogma imposto pela religião. Não podia mais se pensar nada a não ser aquilo que a igreja decidia. Nada podia ser fora disso, e a igreja definiu o dogma como uma questão inquestionável. Ora, como podia ser uma coisa dessa seita, que uma pessoa chegasse para outra e dizia, você é bruxa. Ah, você é uma bruxa, um bruxo. Tem que demonstrar que é bruxo. Esse cara vai ser forcado, vai ser torturado, vai ser queimado. Como é que você vai demonstrar que o sujeito é bruxo? Tem que ser queimado da fogueira, mas dá uma razão, porque a lógica disso. Não havia lógica para isso. Então surgiu a noção importante da demonstração, que foi a grande adição em relação aos filósofos gregos. Sim, houve uma volta ao pensar filosófico dos gregos, observação e lógica sem passar pelo divino. Mas houve essa grande adição, que era a necessidade de demonstrar tal qual na matemática.